Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11 horas e 37 minutos. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura do dia de hoje e recebemos nesse momento o seu Alberto Chilater e também o professor Cícero, né? Porque o assunto hoje é falar sobre Com Cristo no Cerrado, né? Essa instituição que muita gente já conhece. Mas como eu falava hoje cedo até com a Sueli, a cidade ela cresceu de um tanto, né? De um ano para o outro a gente nota o crescimento visível de Chapadão do Sul, que a gente tem certeza que tem muita gente que não está por dentro do que é o Com Cristo no Cerrado. Esse é o objetivo da entrevista de hoje, da gente trazer todas as informações desse projeto que é uma realidade em nossa cidade. E nós vamos conversar com o professor Cícero, também com o seu Alberto Chilater. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é uma alegria poder voltar agora com um momento tão importante, tão especial, né? Mas eu acredito que o seu Alberto tem muito mais para falar, uma coisa bem interessante para toda a cidade, para todo o país, aliás. Seu Alberto, seja bem-vindo, obrigado que o senhor prontamente nos atendeu em estar com a gente para bater esse papo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, ouvintes. Para mim é uma grande honra de ser convidado para dar uns esclarecimentos a respeito do que é o Com Cristo no Cerrado. Muito bem, vamos começar por uma parte histórica do Com Cristo no Cerrado, que é contar como tudo isso aconteceu, né? Como que foi a criação de tudo isso. E para isso o professor Cícero vai nos ajudar, desde 2004, né, professor? Isso. Para entender o Com Cristo no Cerrado, é importante entendermos como que funciona o coração de Deus quando Deus olha para essa região que é o Cerrado brasileiro, independente da fronteira física ou política do Estado. E Deus colocou no coração de alguns homens, em especial aqui conosco o seu Alberto, o desejo, a meta de levar a palavra de Deus, a Bíblia, para esses homens do agronegócio, de toda a cadeia do agronegócio. Esse sonho vai se tornar realidade, se concretizar em 2004, começando aqui no Chapadão do Sul. Hoje, através da mídia e através das viagens, dos encontros que são realizados, já está na Bahia, Paraná, Mato Grosso, Goiás e em vários estados da região do Cerrado brasileiro, com a presença física de eventos e também com as viagens com os missionários, onde a Bíblia é dada, é presenteada a todos os homens do agronegócio, a autoridades políticas, para a gente alcançar o sonho maior, ou seja, levar a palavra de Deus, a Bíblia, ao coração dos homens que podem, motivados, tocados pelo Espírito Santo, influenciar de forma positiva todos aqueles que estão ao seu redor. Por exemplo, quando um empresário que dificilmente teria acesso, ele pega a palavra de Deus, a Bíblia, lê, e pela graça de Deus ele entende a obra do Evangelho, entende o amor de Cristo, a partir dele vai irradiar a todos que estão ao seu redor, estão sob a sua influência, a palavra de Cristo. Essa é a ideia, esse é o princípio do Com Cristo no Cerrado. A instituição ela é formada, inclusive, por toda uma diretoria, uma diretoria, né? Existe, é tudo muito organizado, né, professor? Explica para a gente, né? O seu Alberto é o atual presidente. Certo. O Aldo Aparecido, né, que é o proprietário da Garra, é o vice-presidente. O Adão Hoffman é o nosso primeiro secretário, eu sou o segundo secretário. O Jucinei é o primeiro tesoureiro e o Jonas é o segundo tesoureiro. Nós temos uma comissão de exames de contas, nós temos toda uma questão de prestação de contas. É uma instituição extremamente organizada, bem dirigida, bem direcionada, com uma visão muito clara, e há uma transparência e um investimento enorme nesta área de ensino, de distribuição da palavra de Deus. É algo fantástico mesmo. Seu Alberto, o objetivo principal, quando o senhor começou a pensar, idealizar o Com Cristo no Cerrado, era realmente de divulgar a palavra de Deus? Esse foi o primeiro pensamento? Sem sombra de dúvida, porque no meu entender, eu entendo que, de um modo em geral, o povo se distanciou dos princípios cristãos, independente de denominações. Todas elas sofreram um certo desgaste. E essa visão do Com Cristo no Cerrado é apoiar todas quantas denominações pregarem a palavra de Jesus Cristo. Quais são as ações, seu Alberto, que são realizadas ali no Com Cristo no Cerrado? Existem as reuniões periódicas, né? Os projetos de evangelização. Como que acontece na prática o Com Cristo no Cerrado?
Veja, a prática do Com Cristo no Cerrado, ela, diríamos, é um projeto em construção. Eu costumo dizer que, aos meus 88 anos, eu ainda prefiro ser aluno do que professor, porque como aluno eu estou pronto a aprender, e como professor eu posso já achar que não preciso mais aprender. Então, com essa visão, ou Com Cristo no Cerrado, já tem feito 2 vezes alteração no estatuto, e vai fazer quantas forem necessárias, porque todas as entidades que não se adaptarem diariamente à nova realidade, tanto do Brasil, tanto na área comercial como espiritual, nós temos que estar sempre prontos para nós não ficarmos desatualizados. Seu Alberto, desde 2004, né, o professor também está aqui com a gente, desde 2004. O que o senhor sente hoje? Nós estamos no ano de 2021, né? Vivemos uma pandemia que foi bem complicada, estamos passando por isso ainda, né? Como que as pessoas que participam ali do Com Cristo no Cerrado, sejam os agricultores, enfim, as pessoas envolvidas, como é que vocês sentem hoje o pensamento dessas pessoas quanto ao que aconteceu devido ao Com Cristo no Cerrado? Porque eu acredito que até a mente, a pessoa, a cabeça dessas pessoas devem ter, ao longo do tempo, com essas evangelizações, né, com o conhecimento da Bíblia, terem modificado até em casa, na lida do dia a dia. O senhor acredita que isso realmente está acontecendo com as pessoas que fazem parte ali do Com Cristo no Cerrado, senhor Alberto? Veja, eu, na realidade, hoje não estou muito preocupado com a evangelização, mas com a seriedade das pessoas que profetizam, que são tementes a Deus. Professor. Se me permite, senhor Alberto, nessa trajetória toda, já aproveitando para responder aquela pergunta sua, como que vem se tornando real, concreta, essa preocupação? O Com Cristo no Cerrado tem formado muitas parcerias. Por exemplo, a parceria com o projeto Homens com Propósito. Toda terça-feira, nós nos reunimos na sede, onde nós temos preleções feitas ao vivo, que vem lá de Londrina, né? Com o pastor Marcelo Gomes, e já tem mais de 50 cidades que, simultaneamente, ao vivo, participam dessas reuniões. Isso é uma das ações. Outras, quando houve a questão da pandemia, o Com Cristo no Cerrado saiu à frente distribuindo kits com máscara, coisa higiênica, uma coisa social, distribuição de cesta básica. Então, o Com Cristo no Cerrado começou com a distribuição da Bíblia e lentamente vem ampliando a sua visão de uma ação maior com o objetivo primeiro e único: levar a palavra de Deus a todos, em especial ao homem do negócio, ao do agronegócio, suas cadeias, para que ele, ao se reconhecer Cristo como Senhor Salvador, assuma o compromisso de passar adiante para todos aqueles que estão sob a sua influência. E aí, dessa forma, nós cremos, estamos convictos que estamos realizando a missão que Cristo nos deu e estamos sendo útil à sociedade, e principalmente com esse projeto que vai começar agora, que é Brasil Pátria Amada, dar uma luz, dar uma ideia, dar uma direção para que a nossa própria nação identifique o que é prioridade para ela, como país, como nação. Então é uma ampliação de visão. O professor, é importante a gente ressaltar que a entidade ela não tem fim lucrativo nenhum. Não tem. Ela é mantida por doações. Inclusive, fica aqui aberto, né, para os empresários do agronegócio ou empresários de forma geral. Entre em contato conosco. Nós temos um site que é comcristonocerrado.org, Instagram, Face. Entre em contato para ser parceiros nesses projetos de levar a palavra de Deus, de levar, de alguma forma, um abraço humano, mas, acima de tudo, a fé em Jesus Cristo. Professor, é até um questionamento que eu traria agora. Para quem está aberto o Com Cristo no Cerrado? Apenas para empresários do agronegócio ou não? Para todos. Pode falar sobre os empresários do comércio, enfim, a população em geral também é recebida? Lógico, ali? Hoje já está a nível, quase que pode-se dizer, internacional, porque o Homens com Propósito já tem uma base no Paraguai e uma na África. Olha só. E é claro que começou no Cerrado. Até eu tenho comentado que o nome não está certo.
Em vez de ser Com Cristo no Cerrado, o nome deveria ser Com Cristo no Agronegócio. Muito bem. Porque não tem as fronteiras. Porque o Brasil é movido à custa do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, né? Então, isso tem se pensado em alterar o nome. Mas como esse nome já virou tradição, fica meio difícil. Mas é claro, hoje mesmo eu recebi um pedido de um amigo industrial de São Paulo, me pedindo 1000 bandeiras para a capital de São Paulo. E temos parceiro em todas as partes, né? Inclusive... Não, continua. Inclusive, nós vamos fazer, na próxima quarta-feira, um movimento de adesivagem. Ou seja, nós já estamos conversando, nós vamos fazer uma pequena... Que já é do projeto Brasil Pátria Amada. Isso, que é um segmento. Ou seja, primeiro, o que é esse projeto? Qual é o objetivo dele? O bem maior de qualquer sociedade, é a sua liberdade. Não importa de que país, é a liberdade. Quando nós perdemos essa liberdade, ou de alguma forma somos cerceados por ela, estamos lentamente sendo sufocados e mortos. A liberdade de ir e vir, de expressão, de ir e vir, de fé, de imprensa. De tudo, liberdade. E nós sabemos que nós passamos por um momento muito delicado da vida política brasileira. Sem dúvida. Então, qual é o papel do cristão? Qual é o papel do homem de negócio que teme a Deus, que quer servir a Deus? É ele não só orar, mas partir para a ação, para uma atitude de conscientização de que devemos primar por esse princípio da liberdade, principalmente da liberdade de expressão de nossa fé. Com todo respeito às diversas manifestação de fé, mas temos que ter essa liberdade, esse desafio nosso. E Deus é único, né? Isso. Só existe um único Deus, mas só existe um único Salvador. Então, o nosso desejo, a nossa luta é proclamar esse Cristo, até porque quem está acompanhando pessoalmente o seu Alberto e está acompanhando a mídia, nós estamos caminhando a nível de política mundial para momentos bastante delicados que em cumprimento das profecias que estão lá em Mateus capítulo 24, claramente, dos últimos dias. É só acompanhar a notícia no mundo que você percebe que o cenário mundial se afunila para o momento em que a fé cristã vai ser tolhida e podada. Então, nós, como brasileiros, como amantes do nosso país, da liberdade que temos, precisamos fazer alguma coisa. E esse projeto tem esse objetivo: acordar o homem, a mulher, o jovem, acordar o cidadão sul-chapadense, acordar o cidadão cristão do Brasil, dizer, não, a nossa pátria vai primar pela sua liberdade de fé, de se reunir numa igreja, de poder convidar alguém, de poder ouvir uma opinião contrária, com todo o direito de manifestação. E como que vai funcionar o projeto Brasil Pátria Amada? Tem as bandeiras, vão ser pregadas nos carros, já tem um acontecimento, um evento que acontece, né? Conta pra gente, detalhe, porque eu já quero esse adesivo já. Sim, sim. O seu Alberto sempre traz, vai lá. Já tem, Alberto? Vamos começar agora, seu Alberto. Já foram comprados, certo. Talvez 50% distribuídos, 17.300 bandeiras. E está sendo cotado agora por um empresário de Goiânia, 1 milhão de bandeiras. Olha só. E eu pretendo, nos próximos dias ou semanas, fazer uma viagem geral no oeste do Mato Grosso, onde eu já tenho contato com empresários que estão entendendo a visão. Eu entendo o seguinte nessa visão. Veja, seja homem, se identifique. Então, como é que é para se identificar? É muito fácil. Adesivar o carro. Aí você está protegido por uma Constituição que te garante a liberdade de expressão. Você pode adorar, fazer o que você bem quiser, você é livre. Então, é uma maneira de nós se identificar. Então, a visão é o maior número possível de pessoas que adesivem seus carros. É para o cidadão dizer, eu tenho um posicionamento, meu posicionamento é esse. Porque seria isso, Alberto? Eu posso até equivocado, mas eu entendo o seguinte: como é que nós vamos acreditar em Deus que nós não enxergamos e não acreditamos no nosso país, onde nós estamos vivendo e formando nossas famílias?
Então, não passa de um dever, de uma obrigação de todo cidadão ter o orgulho de honrar a pátria e se identificar. Seu Alberto, chega uma pergunta de um ouvinte aqui, o pessoal participa muito com a gente também, né? O professor sabe disso, né? E a pergunta é o seguinte, que o senhor acredita que em Brasília, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem conhecimento desse movimento Pátria Amada, Brasil Pátria Amada, ele tem conhecimento, né? O grupo político dele sabe da existência desse... que vai também, caminha junto com o pensamento político do presidente. Veja, nesse particular, eu tenho que voltar no assunto do Com Cristo no Cerrado. Bolsonaro recebeu 2 Bíblias do Com Cristo no Cerrado, com foto e tudo. O nosso vice-presidente recebeu do ex-ministro Antônio Cabreira, também uma Bíblia do Com Cristo no Cerrado. E isso aí prova que o Bolsonaro está sabendo. Brasília, os deputados federais e senadores receberam já 426 Bíblias nesses últimos 4 anos. Então, não dá mais para esconder. Hoje é uma realidade. Todo mundo sabe. E aí, agora, por último, surgiu essa ideia, né? Mas está na hora do brasileiro se identificar de que lado ele está. Porque eu costumo dizer, assim como nós temos 50 cultivares de soja, ciclo, cor, tamanho, mas tudo ele é soja. Nós temos 50 raças de gado, mas todos eles não passam de ser gado. Nós vivemos num país que talvez tenha 50 partidos, mas na realidade tem 2, né? Ou você é a favor ou você é contra. Isso. Ou você é direita ou você é esquerda. Então, como nos Estados Unidos é assim, né? Então está na hora do brasileiro se identificar. Tomar posição. Porque quem manda nesse país jamais deve ser as autoridades. Tem que ser o povo. E para o povo mandar tem que ser num regime democrático. Em Chapadão do Sul, Sim. Começa quando a distribuição dessas bandeiras, desses adesivos? Nós já estamos, as pessoas vão lá, ligam, a gente distribui, mas o evento, sim, vai ser na quarta-feira. Nós vamos colocar uma barraca, né, ali no posto Avenida, próximo ali da esquina, onde vamos estar entregando para quem passar de carro, a pé, colocando. Queremos fazer isso ao longo do dia. Vamos ter uma equipe lá ajudando, mas se alguém não recebeu e quiser receber até mais do que uma, não tem problema. Aí precisa ir lá na sede do Com Cristo no Cerrado, que é logo depois do Caiado Pneus, tem a Terra Verde, logo na esquina é a sede do Com Cristo no Cerrado. A nossa secretária, que é a Sueli, vai atender, tem um cafezinho gostoso lá, vamos conversar, podemos e damos até mais do que uma ou duas. O importante é que Chapadão do Sul tenha, no mínimo, 50% dos seus carros com a bandeirinha do Brasil. É uma bandeira pequena, acho que de 10 centímetros por 15, né? É pequena, mas que símbolo melhor para nós nos identificarmos que amamos o nosso país do que a nossa própria bandeira. Com certeza. Então, é um movimento apartidário, é um movimento apolítico. Na sua essência, todo movimento ele é político, mas nesse caso não defende uma bandeira partidária. Defende o Brasil. Defende o país. A liberdade que temos agora de conversar, de um homem de 84 anos vir e falar no microfone de uma rádio, um garoto como eu de 54 vir e falar. Essa é a essência. E acima de tudo, engrandecer o nome de Deus, engrandecer a pessoa de Jesus Cristo, porque graças a Ele, graças ao nosso Deus, que nos deu capacidade de interpretar, de entender, é que nós podemos ter a liberdade até de dizer não e de dizer sim. Graças ao nosso Deus é uma forma de honrar também o nosso Deus. Bom, são 11 horas e 56 minutos. Senhor Alberto, é impossível que o senhor venha aqui e a gente não toque em um assunto, né? Que é falar da agricultura, do agronegócio, né? Nós, todos os anos, um ano está sendo melhor do que o outro, mas 2020 veio para dar aquele troféu de o agro bancou a economia brasileira. Isso é fato. Vai continuar acontecendo anos bons como foi o do ano de 2020 para o agro, senhor Alberto? Sem sombra de dúvida. Me parece que dessa vez Deus é brasileiro. Porque o Brasil até que enfim. O Brasil não fica exportando bugiganga. O Brasil fica exportando alimento. Exatamente. E o mundo está carente de alimento, né? É verdade. Então,
para mim, eu sou muito optimista, a não ser que aconteça alguma coisa a nível mundial, mudança de regime, que todo mundo sabe que existe direita e esquerda, né? Sem dúvida. Em todo lugar. Não é privilégio do brasileiro isso, exatamente. Né? Mas voltando no assunto das bandeiras, eu gostaria de pedir, por favor, a minha visão é o seguinte: notícias ruins vão de avião ou jato. Notícias boas vão que nem lesma. Eu gostaria que Chapadão do Sul, município de Chapadão do Sul, desse um exemplo para sair em reportagens nacionais e, se for necessário, até internacionais, com pelo menos 50% dos carros adesivados com uma bandeira. Porque aí vamos ficar bonito na foto. Se essa é a meta, seu Alberto, já superou a meta, eu tenho certeza disso, né, Maurício? Pode ter certeza, né, professor? Se a meta é metade, mais da metade nós teremos, sem dúvida nenhuma, né? Ainda sobre a questão do agronegócio, seu Alberto, a gente vive, por isso que é bom a gente ter um posicionamento, né? Eu achei interessante que o seu Alberto fala que você tem que ser homem, né? Você tem que saber de que lado você está, né? Infelizmente, o agro sofreu muita pedrada aí algum tempo atrás. É claro, essa pedrada sempre vem de quem não pensa igual, né, do lado oposto do poder, enfim. Quanto aos agrotóxicos, porque o agro está desmatando, porque o agro está acabando com a vegetação, sabe? São argumentos assim que a gente não consegue engolir. Enquanto isso, o Brasil se torna um dos maiores exportadores do mundo, né? O que o senhor acha dessas pessoas que falam contra a agricultura, seu Alberto? Bom, aí o meu ponto de vista é simplesmente muito tranquilo. Num país democrático, todas as atividades têm concorrente. Então, cada um tem que ser mais competitivo do que o outro. E nessa competitividade não está só o agricultor, está a nação. Toda nação no mundo tenta prejudicar o outro para ele sobressair. Mas dessa vez, como há essa falta de alimento, não tem problema nenhum, nós estamos garantidos. A não ser que aconteça alguma coisa de apocalipse, né? Pelo contrário, eu sou muito optimista. Que não vai acontecer, né? Eu não entendo nada de agronegócio. Eu só sei que é bonito e eu gosto de comer, né? Quem sabe um churrasco lá na Minuano, não sei, né? Sei lá, né? De repente mas já sai o convite aqui ao vivo, né? Quem sabe, o Jonas. Mas uma coisa eu sei. Um país, ele não sobrevive se não tiver uma cadeia produtiva. Certo. Seja o agronegócio, seja a indústria, os serviços. E autossuficiente, né? Se você depende de outro país, aí lascou. Não precisa ir longe. Só ir na Venezuela, dar um pulo na Argentina e já ver que o que eu estou falando é verdade. Porque se o outro sistema, o capitalismo é o melhor sistema do mundo, não, ele tem seus defeitos. Ele é competitivo. Quem não está preparado é atropelado. Isso é fato. Mas, de qualquer forma, você tem liberdade. Você consegue se desenvolver. Agora, imagine os outros sistemas que faliram, quebraram e amordaçam e matam. Então, quando nós falamos do agronegócio, quando falamos de economia, quando falamos da fé cristã, na verdade, estamos falando de tudo o que somos. Nós temos que primar e lutar para continuarmos sendo livres, continuar sendo produtivos, para ter a liberdade de crescer. Imagine você morar num país em que você deseja, mas não tem liberdade de crescer. Que você está sempre sendo cerceado. Imagine você é calado, que repórter você... não podem falar nada, vai preso. Eu não vivi toda a ditadura, não tenho nada contra, mas nasci no finalzinho dela, experimentei todos os últimos 30, 40 anos, e eu não troco o momento de hoje. Porque eu consigo trabalhar, eu consigo ir numa igreja, eu consigo vir aqui falar, eu consigo encontrar na rua, conversar com alguém. A gente tem esse princípio que é fundamental. E Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, falou uma coisa muito interessante na década de 70, e o Brasil tem mania de não aprender. Ou seja, o dinheiro ele não é público, o governo não fabrica dinheiro. O dinheiro é do cidadão. Entende? Então, quando a gente começa a pegar o dinheiro, inibe a liberdade, vai tolhindo o cadeia produtivo e pega esse pouco recurso e começa a sustentar um segmento que não produz, o país quebra. Uma família não sobrevive fazendo caridade para os vizinhos.
A gente ajuda. O governo, a estrutura política tem que ajudar dando liberdade, dando espaço para que homens e mulheres com criatividade, iniciativa, homens e mulheres dispostos, progridam. E aí o país cresce, aí o país se fortalece, não só no agronegócio, como em qualquer outro setor da economia. E todos ganham, todos ganham. E como fazer isso sem liberdade? Como fazer isso sem amar a própria pátria? Não é possível isso. Bom, são 12 horas e 2 minutos para a gente caminhar para a reta final. Vamos enfatizar o dia D dessa adesivagem Brasil, Pátria Amada, esse projeto lindo que o seu Alberto Stilater, juntamente com Cristo no Cerrado, que eu acredito que vai mudar o nome, né? O seu Alberto já deu a dica, tem que mudar o nome, viu, gente? O pessoal da diretoria vão analisar isso, né? Seu Alberto, então, só para a gente enfatizar, ressaltar aqui, a adesivagem já está acontecendo. Se de repente você quiser, dá uma passadinha lá, vai lá, pega o adesivo, vai ter o dia D ali no Posto Avenida. Que dia que é? Na quarta-feira? Dia 10, né? Dia 10, quarta-feira. Dia 10, quarta-feira, né? O pessoal pode passar por lá, já adesivar o carro também. Na hora. E torcer para que isso vire nacional, né? Repercute no Brasil inteiro. Caminhoneiros, né? Nós estamos ali em frente ao Bolsão, caminhoneiros pegam, enfim, nós estamos aqui para servir a sociedade, servir aquelas pessoas que amam o país, que querem batalhar para termos um país sempre livre, sempre aberto a todos. Então vai ser na quarta-feira, o nosso ponto será ali no posto da Avenida, na Posto Avenida, bem naquela esquina, onde vamos estar adesivando, colocando a pessoa leva, coloca em casa, enfim, e nós estamos fazendo alguns vídeos promocionais. Nós temos a nossa página, me permita aqui fazer uma propaganda, sem dúvida. O site é Com Cristo, tudo junto, comcristonocerrado.org, né? comcristonocerrado.org, Face, Instagram. Compartilha com a gente, de repente você quer dar algum testemunho da nossa cidade ou fora, faz um videozinho, manda para o nosso contato, entre em contato com a gente, para a gente poder ampliar e, como disse aqui, nós ultrapassarmos a fronteira política e sermos internacionalmente conhecidos como uma nação que ama e respeita e honra o seu Deus e a nossa liberdade. Muito bem. Professor Alberto, olha, eu quero agradecer vocês por terem rapidamente nos atendido e dizer que a partir de hoje as portas já sempre foram abertas para o projeto, mas a partir de hoje a gente convoca para que o senhor, para que o professor, para que representantes do Com Cristo no Cerrado estejam aqui na emissora de maneira constante para a gente divulgar, para a gente expor os acontecimentos desse projeto, que é sensacional, é patriota, é brasileiro, né? Tem Deus acima de todos, enfim. Nós gostaríamos de contar com a sua presença futuramente aqui, sempre que precisar, viu, professor? O professor está aqui quase todo dia, né? Todo dia, né? Já avisa, fala, temos um projeto novo para a gente marcar e trazer para a população conhecer. Seu Alberto, muito obrigado pela sua visita aqui nos nossos estúdios, seja sempre bem-vindo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui no Jornal da Cultura. Olha, a mensagem final que eu gostaria de deixar para os meus amigos, porque, sinceramente, não existe uma pessoa que eu conheça e que me conhece que, se precisar de mim, não estou pronto a ajudar. Porque eu entendo o seguinte, a hora que nós pensarmos na felicidade de servir, ser maior do que a felicidade de ser servido, tudo muda. E eu estou fazendo isso porque na minha idade, agora em agosto, eu completo 89 anos. Não tem mais ambição nenhuma. Mas todos nós deveríamos pensar no seguinte, todos nós vamos deixar um legado. E esse legado é para os nossos filhos. Então, um pai que tem amor, ele vai pensar bem em deixar um legado de um nome, de uma pessoa honesta e assim por diante. Um grande abraço aos ouvintes. Muito obrigado, seu Alberto. Professor, seja bem-vindo sempre. Considerações finais, vou falar o endereço. A sede do Com Cristo no Cerrado se localiza na Avenida 2, número 607. Avenida 2, 607. O telefone lá é 562-1454. 1454 é o telefone fixo de lá, ok? O celular, eu sei que o pessoal é meio expresso para anotar, mas vamos lá, é 9856-3039. 9856-3039. Falar com a Sueli, estamos à disposição da cidade e do mundo, certo, seu Alberto? Muito bem. Seu Alberto, obrigado mais uma vez, professor, seja sempre bem-vindo.